Graça e paz. Senhor te abençoe, irmão, irmã, família IBNE, você que acompanha a nossa rede social e tem aí acompanhado as reflexões que são colocadas na nossa rede semanalmente. Hoje eu gostaria de falar contigo acerca de um texto que está na lei, Levítico, capítulo de número 25, do 35 ao 38, diz assim, aqui na minha Bíblia, se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre dele nem juros, nem ganho, mas tema o seu Deus, para que seu irmão possa viver perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. A minha reflexão nesse momento, nesta oportunidade, é perguntar o que a nossa confissão de fé muda em nossa vida. Ou seja, confessar Deus muda o que na nossa microvisão e na nossa macrovisão. Por que eu estou falando isso com você? Quando eu confesso o Senhor Deus como o Senhor da minha vida, esse Deus que historicamente se manifestou, de que forma a minha relação do dia a dia ela é impactada por essa confissão? A relação com o dinheiro, a minha relação com a natureza que foi criada pelo Senhor Deus, a forma como eu gerencio as decisões, as escolhas da minha vida, da minha caminhada. Ter uma confissão de fé, confessar um poder superior, é uma oportunidade para ampliar a minha humanidade, no sentido de viver a potência de vida que Ele me concede, na condição de ser humano. Ou seja, confessar o Senhor Deus é uma oportunidade, é um convite a ampliar a minha visão, ampliar a visão da minha vida, não fazendo dele uma muleta, não, mas ampliar a minha responsabilidade para com o projeto de vida que eu tenho, que ele me designou. Agora, a história nos mostra que cada governo, cada império, cada sistema se apoiou em uma certa teologia, em uma visão de Deus. Então, se você for fazer um estudo da história, você vai perceber que um determinado império ele tinha um suporte religioso, um aparato religioso. Ou seja, cada governo tem a sua teologia. E o que fica para nós aqui, a pergunta é: qual é a sua teologia? Qual é a nossa teologia? Qual é a relação que nós temos com esse Senhor Deus e de que forma nós o confessamos, de maneira que isso possa ser usado, ser ampliado para a dignidade da vida humana? Aqui, no texto que nós lemos, na lei, a lei ela é perfeita, a lei ela é boa, só que nós não conseguimos cumpri-la, por isso Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Mas eu gostaria que você se atesse a esse texto que eu li. Em plena lei, nós temos aqui alguns dispositivos colocados pelo Senhor. Aqui no texto diz de um dispositivo de regulação econômica. Quando ele não tiver mais forças para trabalhar e ele se tornar escravo por questões financeiras, quando ele estiver numa condição desfavorável, você não o cobrará juros demasiados dele. Você não emprestará dinheiro cobrando juros altíssimos dele. Aqui nós percebemos uma regulação econômica. E hoje, no nosso tempo, quantos são aqueles que se tornaram escravos de juros, de uma situação econômica desfavorável para a vida de muitas pessoas?
Aqui na lei, nós percebemos o Senhor preocupado com a economia. Aqui na lei, nós percebemos também uma regulação de assistência. Quando ele não tiver forças para trabalhar, você deverá sustentá-lo, ele viverá contigo. Aqui nós percebemos o início de uma política social, uma teologia que visa o social. Aquele que não tiver forças mais para trabalhar, ele será sustentado. Então, meu irmão e minha irmã, ao ler esse texto, nós podemos ter a seguinte pergunta: qual é a nossa confissão de fé? E essa confissão de fé, o que é que ela amplia a nossa visão no sistema macro, uma visão do macroeconômico, o social, ou seja, a nossa macrovisão? De que forma a sua confissão de fé amplia o seu olhar crítico sobre a realidade que você vive, sobre a realidade atual que nós vivemos? Então, nesta semana, a última semana desse mês, que nós possamos fazer essa reavaliação e que na nossa peregrinação venhamos a viver uma fé que amplie a nossa vida, que amplie o nosso olhar e que estabeleça marcos de justiça em nossa caminhada. O Senhor te abençoe a cada dia mais e mais.